Obrigado, querido. Irmãos amados, é uma bênção este dia tão bonito partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com o Heron, com a sua família, com essa bonita igreja e revendo irmãos queridos e conhecendo outros tantos. O texto que eu quero partilhar com vocês está no Evangelho de Cristo, segundo o relato do evangelista João, capítulo 1. Vamos abrir então esse texto, João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, é muito importante entender que o Evangelho de João é considerado a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e tão largamente distribuído como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Nenhum outro livro chega perto disso. Este Evangelho foi escrito no final do primeiro século, quando os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que assolou a igreja nos 3 primeiros séculos. Já estava se despontando no final do primeiro século. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que, por influência do pensamento grego, mormente do chamado dualismo, se acreditava que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Desta forma, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Para a mente grega era impossível que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, tangível, material, e ele tinha, se na cabeça deles a matéria era má, então não podia ser essencialmente bom. E se ele não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus. Logo no final do primeiro século, começa a se negar a gloriosa doutrina da divindade de Jesus Cristo. E João escreve este evangelho para provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. É exatamente isso que João vai nos informar lá no capítulo 20 deste evangelho, versículo 31, relatando o propósito para o qual ele escreveu este evangelho. Ele fala dos sinais. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui na introdução deste evangelho, é como se João estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e revelando-nos o nosso glorioso Redentor. E ao revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de início, pois ele diz assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma boa noção da gramática da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele preexiste ao princípio, ele preexiste ao começo, ele preexiste à criação. Se ele preexiste ao começo, se ele pré-existe à criação, logo ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Em 1978, quando eu cheguei no seminário de Campinas, eu li um livro difícil de ler, pelo menos para aquela época para mim, mas é importante ser lido. As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles diz que você só consegue entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Por exemplo, eu entendo um pouquinho de tempo, mas a eternidade é um conceito que eu não consigo alcançar tão bem, e eu explico. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Claro, mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se eu subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto resta? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade, sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus, pois o verbo é eterno. E João segue dizendo, e o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua original significa ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é uma pessoa, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João fecha assim, e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensar a Ario de Alexandria, não um ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas
obras. Bom, isso me leva a concordar com o grande pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só posso ter 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Algumas pessoas dizem assim: bom, eu creio que Jesus foi um grande profeta. Outros dizem: eu creio que ele foi um grande mestre moral. Outros dizem: eu creio que ele foi um grande espírito iluminado. Mas Deus ele não foi. Bom, isso é impossível, absolutamente impossível. Porque alguém que mentisse acerca da sua própria identidade não pode ser um grande profeta, seria um falso profeta. Alguém que mentisse sobre si mesmo não poderia ser um grande mestre moral, mas seria um embusteiro. Alguém que mentisse sobre si mesmo não seria um espírito de luz, seria um espírito de trevas. Jesus Cristo pôde dizer assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então só nos resta fazer o que Tomé fez, curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Então João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos 3 coisas de início: o verbo é eterno, o verbo é pessoal, o verbo é divino. E ele diz: ele estava no princípio com Deus. Bom, o verso 2 prova para nós que quando tudo começou, o verbo estava lá. Que a doutrina da Trindade não é uma invenção da igreja, mas é uma revelação divina. Deus é um só, mas subsiste em 3 pessoas distintas, mas da mesma substância. O verbo estava lá quando tudo foi criado. No princípio, ele estava com Deus. Mas verso 3 diz que ele não estava lá passivamente, mas ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a 4 conclusões preliminares. Primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam em si mesmas. Este mundo governado por leis, leis não criam em si mesmas. Logo, alguém fora da matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governar este mundo que ele fez. Segunda conclusão: este mundo não vê existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Este mundo não vê existência por iniciativa própria. Desculpem da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. Este mundo foi criado. E criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está parada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar que se você jogasse 1 bilhão de letras para os céus e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até garantir a você que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Se não, vejamos, nós estamos aqui neste planeta não porque uma explosão nos deixou aqui, não porque o acaso nos deixou aqui. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar.
Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi o acaso que nos deixou aqui, mas foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Não houvesse as marés dos oceanos e as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarta conclusão: este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês sabem que este ano passado nós comemoramos 160 anos de presbiterianismo em solo pátrio. 1859 foi o ano que Ashbel Green-Sachs chegou ao Brasil, pois nesse mesmo ano, 1859, Charles Darwin publicava o seu livro Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. E de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Precisamos dizer com toda clareza que criacionismo não é artigo de fé, mas artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, irmãos, é da mais alta importância para nós compreendermos quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão magnífico ele é, quão majestoso ele é, quão digno de honra, de glória ele é. Por exemplo, quando o profeta Isaías estava escrevendo a sua mensagem, que está registrada hoje no capítulo 40, e é um texto messiânico, ele começa a falar do servo, e essa é uma mensagem que aponta para Cristo. Ele diz que ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vai faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho desse universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas quando ele responde eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele está apenas admitindo que nenhum homem é capaz de de responder com precisão essa resposta, até porque esta é uma matéria ainda em estudo, em aberto. Mas eu posso garantir a vocês uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo.
pois o seu glorioso Redentor criou tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Não há um centímetro desse universo onde ele não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, sou o Senhor sobre isso aqui, pois este é o seu glorioso Redentor. Pergunte para o astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia aqui, talvez amanhã, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, não. Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Do século XX para cá, nós não estamos mais pasmos com a grandeza do macro-universo, nós estamos pasmos com a grandeza insondável do micro-universo. Se você pegar uma folha, por mais tenra que ela seja, lá no seu quintal, aquela folha é muitíssimo mais complexa do que a cidade de Guarapari. Se você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, um dos catedráticos de Harvard, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Descobriu mais, que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem em torno de 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, nem de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aí João vai avançando um pouco mais para o verso 4 e quase nos tira o fôlego de novo, quando ele diz assim: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso significa que o nosso glorioso Redentor é autoexistente. Alguém pergunta assim: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Outra pessoa pergunta: mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. Portanto, tudo que tem vida e existe no universo, sejam anjos, sejam homens, sejam animais, seja o universo, enfim, tudo tem vida porque recebeu vida dele, vida física, vida biológica, e nós, vida espiritual.
o simples fato de você estar aqui nesta manhã é uma prova que Ele existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, disse o apóstolo Paulo na cidade de Atenas. É Ele quem mantém o seu coração batendo, Ele quem mantém o seu cérebro funcionando, é Ele quem mantém você vivo. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos na hora e viramos pó. Ele é autoexistente e Ele é o doador da vida. Mas João conclui dizendo o seguinte: e a vida e a luz resplandecem nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que é curioso é que Jesus não conhece fracasso e não sabe o que é derrota. Eu pergunto a vocês, em algum lugar, em alguma época, a luz já teve medo das trevas? Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora. E treva é um símbolo de engano, de mentira, de pecado, de iniquidade, de maldade, de sujeira. É por isso que o diabo é o príncipe das trevas e o seu reino é um reino de trevas. Mas quando a luz chega, as trevas precisam ir embora. Quando Jesus chega, Ele liberta, Ele restaura, Ele perdoa, Ele transforma, Ele redime, Ele resgata. Não importa quão longe o homem tenha ido, não importa quão profundamente o homem tenha caído, quando Jesus chega, Ele é poderoso para salvar. Para Ele não tem pecado que Ele não perdoe, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem problema que Ele não possa resolver. Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o Senhor. Bom, eu disse para vocês que João escreveu este livro, este Evangelho, para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até agora, ele prova essa tese usando dois expedientes. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e mantenedor da vida. Bom, se Jesus Cristo é tudo isso mesmo, e Ele é, então preciso dizer uma coisa para você: você não pode ficar neutro em relação a Ele. Eu li um livro há muitos anos chamado A Ética da Decisão, e nesse livro o autor diz uma coisa, parece um pouco contraditória, paradoxal. Ele diz assim: você, com respeito a Jesus, não pode ficar neutro, porque você é escravo da sua liberdade. Chocante, paradoxal, mas ele explica o que quer dizer. Então, para justificar essa frase dele, ele usa a seguinte ilustração: você é como alguém dentro de uma canoa, dentro de um bote, rio abaixo, à beira de um abismo. Você está obrigado a tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você pode tomar a decisão de pular do barco e nadar até a margem. Você pode tomar a decisão de remar e ancorar esse barco num lugar seguro. Ou você pode tomar a decisão de achar que não tem abismo, se deitar dentro do bote até ser esmagado pela fúria dos vagalhões. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você possa até pensar assim: bom, eu na verdade não estou tomando decisão nenhuma, eu estou indeciso. Pois eu preciso dizer a você que também a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, quem não é por Ele é contra Ele, quem com Ele não é junto, espalha.
Então, por esta razão, a partir de agora, do verso 6, João vai oferecer-nos 3 decisões em relação a Jesus. Primeira decisão está nos versículos 6 a 9, é a decisão do precursor, é a decisão de João Batista, é a decisão daquele que veio para preparar-lhe o caminho. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo o homem. Bom, vocês se lembram que de Malaquias, último profeta do Velho Testamento, a João Batista, nós temos um período de 400 anos, chamado de período de silêncio profético. E vale destacar que tinha templo, tinha sacerdotes, tinha sacrifícios, tinha festas, mas não tinha palavra de Deus. Depois de 400 anos, Deus rompe o silêncio e envia um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judéia. E diz Lucas que as multidões, no plural, afluíam para o deserto da Judéia, um lugar quente, de montes altaneiros, de vales profundos, de pedras e areias esbraseantes, para ouvi-lo, porque pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados.